Ok, pois muito bem, estamos agora nessa segunda pregação, nesse segundo momento nosso de oração, de meditação, de encontro com Deus. Tínhamos falado na primeira pregação sobre o chamado. Deus nos chama, assim como ele chamou aqueles dois discípulos de João Batista. Ele nos chama para estarmos com ele, para viver na sua intimidade. E nos chama à santidade, tínhamos visto. E tínhamos visto que a santidade é, sobretudo, uma presença, é uma habitação. Deus que habita no meu interior pela graça, que vive no meu coração, pelo meu batismo, pela graça, ele mora em mim, ele habita no meu coração. Eu sou o templo, eu sou o sacrário da Santíssima Trindade. Então, a santificação é justamente essa habitação, essa presença de Deus no meu interior. Deus que está no meu coração, presente em mim, ele vai santificando o meu interior e transforma também todo o meu exterior. Nós tínhamos visto, seguindo esse texto de Santo Agostinho, quando Deus toca o nosso interior, o nosso exterior também se transforma. A nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato. Todos os nossos sentidos, todo o nosso mundo exterior se transforma, se abrasa no amor de Jesus quando ele queima o nosso interior. Esse é um tema também muito agostiniano. É voltar ao nosso interior para encontrar aí essa beleza belíssima, né? Essa forma formosíssima, como diz Santo Agostinho, que está no nosso interior. Né? Essa beleza da presença de Deus, a vida de graça no nosso interior, que é como esse jardim florido, perfumado, com diversas fragrâncias, que embeleza também o nosso exterior. Né? Então, essa tem de ser a nossa experiência para toda a vida, porque esse é o nosso chamado. É sermos conscientes de que nós somos templo de Deus, sacrário do Altíssimo. Ainda que muitas vezes pareça que Jesus esteja dormindo no nosso interior, né? Como ele dormia sob essa barca, apoiado no travesseiro, pois do nosso coração, da nossa alma, ele muitas vezes nos deixa nesse silêncio, nos deixa nessa paz, mas que também para nós é importante, sobretudo nós que estamos na agitação do dia a dia, do trabalho do ministério apostólico, Deus nos convida a estar com ele, né? E lembrávamos essa palavra da esposa do Cântico dos Cânticos, de não desperteis o amor até que ele o queira. Ou seja, Jesus, se ele quiser na nossa vida, no nosso coração, estar ali adormecido no nosso interior, descansando no nosso interior, que nós também entremos no interior do nosso coração para descansar, para repousar com ele. Né? Que Jesus seja o dono, que ele ali descanse no nosso interior, no nosso coração. Então, essa foi a nossa primeira meditação, a nossa primeira reflexão sobre o que é o chamado. O chamado é a santidade. A santidade, nós, através desse texto do primeiro capítulo de São João, do Evangelho de São João, versículos 35 a 38, vimos que a santidade é uma presença. Deus que habita, está presente no nosso coração. Né? A santidade é uma inabitação. Deus habita dentro de mim, né? Pela sua graça, pelo seu amor e misericórdia. Agora, queremos dar um passo mais. Queremos avançar no conteúdo da nossa vocação, a santidade. Por isso, essa segunda meditação eu intitulei assim, compartilho com vocês a minha tela. Vamos ver se eu consigo aqui colocar a tela completa. A segunda meditação vai ser a causa, o que provoca em mim a santificação. E nós veremos
que a causa da santificação é a fé. Por isso, eu gostaria de apresentar esse texto ainda no Evangelho de São João. É um texto longo, por isso eu sou consciente que não dará tempo para meditar no dia de hoje, mas é uma meditação para toda a semana, talvez para todo o resto do mês vocacional, ou inclusive até mais além desse mês de agosto, mês vocacional, mas continuar meditando esse texto de São João, que é rico de espiritualidade, rico também de alimento para a nossa alma, né? Então está em João 14, no primeiro versículo até o versículo 13. Então, João 14, 1 a 13. Diz assim: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e de vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conhecei o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais, para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículos 1 a 13. É um texto longo, mas vale a pena meditarmos. Deus está presente no nosso coração, Ele está ali no sacrário da nossa alma. Mas, para isso, necessitamos dar um passo mais, como eu lhes dizia. E esse é o passo da fé. A fé nos permite, é a chave de acesso a essa porta do templo do nosso coração. Se você quer entrar no seu interior, se você quer estar ali, né, com Jesus, com o amado, no interior do coração, é necessário entrar pela porta da fé. Né? Ela tem a chave para entrar e estar ali, na intimidade com Jesus. Né? É a fé que causa em nós a santificação. Né? Nos faz, para usar essa palavra, colocar em ato a nossa santificação. Porque pelo batismo, Deus já está presente no nosso coração. Mas nós necessitamos colocar em ato essa presença, deixar espaço para que Deus transborde do nosso interior para o nosso exterior. Isso aconteceu na vida dos santos. Lembremos Santo Agostinho, ele perdido nas coisas exteriores do mundo, no pecado da carne, na vaidade, na vanglória, na soberba de querer ser reconhecido exteriormente, aplaudido, perdido nas coisas exteriores. De repente, Santo Agostinho se dá conta de que Deus o convidava para entrar no seu interior.
Se ele admirava a beleza exterior, Deus o chamava a admirar uma beleza ainda maior, que a beleza interior, né? A beleza da alma, a beleza dos dons espirituais que Deus coloca na alma, estar com Deus ali no nosso interior. Mas para isso é necessário a fé, né? Santo Agostinho, ele tem vários escritos sobre a fé. Ele é um dos autores que mais escreveu sobre esse tema. Por exemplo, no volume 36 da Paulus, publicou várias obras de Santo Agostinho sobre a fé, né? Tem esse volume aqui que vocês veem em verde, que é Santo Agostinho, Sermão da Montanha e Escritos sobre a Fé. E aí nesses escritos sobre a fé, tem vários escritos. Ele tem A Fé e as Obras, é um opúsculo que ele escreveu. Tem outro escrito que é A Fé nas Coisas que Não se Veem. Tem o Enquiridium, o Manual sobre a Fé, Esperança e a Caridade. Tem A Fé e o Símbolo dos Apóstolos. Tem também outro escrito que eu não coloquei aqui, mas é o Símbolo aos Catecúmenos, que também fala sobre a fé. E depois, nas suas obras em geral, sempre Santo Agostinho, de uma maneira e outra, toca o tema da fé. Então, é um tema muito presente também na espiritualidade de Santo Agostinho, no pensamento, na doutrina de Santo Agostinho, o tema da fé. Mas o que é a fé? A gente fala tanto ter fé, ter fé, ter fé, mas infelizmente hoje em dia a gente tem uma ideia errada da fé. O que é a fé? Nós pensamos que a fé simplesmente é um sentimento do meu coração, é um sentimento que brota no meu coração, e não é isso a fé. A fé não é somente um sentimento, esse sentimento de salvação, né? Ou esse sentimento do amor de Deus que me perdoa, que me santifica, né? Que me salva. Não é um sentimento, a fé. Para nós católicos, a fé é uma realidade, né? Nós tínhamos meditado no primeiro encontro sobre essa presença. A fé, para nós católicos, é real, é objetiva, é transformante. Veremos por quê. Porque na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: a fé é substância das coisas que se esperam e demonstração das coisas que não se veem. Ou seja, aqui tem dois termos, deixa eu colocar até em destaque aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo destacar. A fé é substância, ok? Ou seja, no grego é hipóstasis, ou seja, substância, é fundamento, também se poderia traduzir, né? Ou seja, é aquilo que dá subsistência, que dá sustentamento, que sustenta. A fé é substância, né? Ou seja, substância é aquilo que é, ou seja, aquilo que é mais de real, de consistente, das coisas que se esperam. E, ao mesmo tempo, a fé é demonstração, ou argumentação, argumento, demonstração. No grego, a palavra é elenchos, ou seja, argumentação, demonstração, prova das coisas que não se veem. E Santo Tomás, seguindo Santo Agostinho, mas Santo Tomás é interessante sempre estudar Santo Tomás, porque ele sintetiza muito bem o pensamento dos santos anteriores a ele, né? Sobretudo o pensamento de Santo Agostinho. E ele define assim, explica melhor essa carta aos Hebreus, dizendo que a fé é um hábito da mente, né? Portanto, é uma virtude, é um hábito mental, ou seja, a fé depende sobretudo da mente, um hábito mental, não da vontade, como nós muitas vezes pensamos, às vezes Lutero pensa, né, os luteranos, etc., que é um hábito da vontade, ou seja, é um sentimento, é um desejo,
é uma experiência de salvação, não. É um hábito intelectual da mente, ok? Pelo qual se inicia em nós a vida eterna. Isso aqui é importantíssimo. Inicia em nós a vida eterna, fazendo com que o intelecto dê o assentimento às coisas que não vê, e depois Santo Tomás de Aquino também dá espaço para a vontade, que a vontade também adere a esse conteúdo, a essa realidade, a essa substância, a essa hipóstase, a essa realidade, a essa demonstração que se apresenta à nossa mente para crer. Então, ou seja, a fé, em outras palavras, é algo real, ou seja, uma substância, algo real, é algo verdadeiro, objetivo, das coisas que nós esperamos no mundo futuro, ok? É uma prova, assim, por exemplo, né, quando a gente pede prova de alguma coisa, demonstração, prove que você me ama, né? Às vezes a criança traz lá para a mãe, pois uma flor, um pequeno presentinho, para demonstrar que ele ama a mãe, etc. Né? É uma demonstração, é uma prova daquelas coisas que se esperam, daquelas coisas que não se veem. Ou seja, é uma realidade. Estamos diante de algo real. E que realidade é essa? São João, na sua carta, diz que diz, caríssimos, desde já nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós seremos. Pois quando nós o contemplemos face a face, nós seremos semelhantes a Ele. Ou seja, a fé é uma visão, ok? A fé é uma visão, claro, é uma visão escura, é uma visão tenebrosa, porque não é uma visão face a face com Deus, mas é uma visão real, apesar que é uma visão de fé escura, tenebrosa, das coisas que nós seremos quando estivermos face a face, né? Assim, olhar com Deus. Porque quando nós veremos Deus como Ele é, nós nos transformaremos naquilo que contemplamos na visão beatífica. Ok? Então, a fé inicia já em nós a santidade que nós teremos no céu. Então, é uma iniciação. Nós somos já filhos de Deus. Ok? Não é um faz de conta. Não é, Deus me declara filho de Deus, mas na verdade eu sou corrupção, eu sou pecado, eu sou nada, eu sou ninguém, eu sou corrupção do pecado, etc. Né? Como às vezes, infelizmente, na fé protestante se crê que o homem ainda ele continua sendo uma massa de pecado, apesar do batismo, apesar da graça. Não é assim na fé católica. A fé é transformante, ela me transforma naquilo que eu creio. Isso é a santificação cristã. Estamos no mês vocacional, no mês das vocações, e a vocação nossa principal é a santidade. A fé me transforma naquilo que eu creio, nessa realidade. A fé é uma visão transformante, nós podemos definir assim a fé, que não é esforço humano, é dom de Deus. É Ele que abre os meus olhos. Na pregação passada, nós tínhamos lido esse livro, esse texto belíssimo das Confissões de Santo Agostinho, no qual que ele diz que, convidado por Deus a entrar no seu interior, ele, de repente, Deus chama, e não somente chama, clama, e ele rompe a surdez de Santo Agostinho. Deus não somente brilha, mas ele resplandece e desfaz a cegueira de Santo Agostinho. Que Deus não somente exala esse perfume que atrai Santo Agostinho, ou seja, uma vez que Santo Agostinho foi tocado no seu interior pela verdade, ou seja, que ele creu no seu interior em Deus, que ele viu a beleza
belíssima, né? Lembremos essa palavra de Santo Agostinho, ele usa a palavra em latim, forma formosíssima. Ele que era deforme pelo pecado, quando ele contempla no seu interior pela fé essa forma formosíssima, ele restaura, Deus restaura nele, no seu interior e no seu exterior, toda a beleza. Tudo se converte em beleza para Santo Agostinho, uma vez que ele deixa que Deus transforme o seu interior pela graça, né? Então, ele vê, é uma visão tenebrosa, escura. Nós não vemos face a face ainda Deus, nós vemos pela fé, mas é uma visão transformante, ou seja, vendo a Deus pela fé, acreditando nele, nós nos iniciamos agora nessa vida, como diz São Tomás de Aquino, aquilo que nós seremos no céu, plenamente, né? São Pedro, na sua carta, ele diz que pelo batismo, pela graça, nós nos tornamos partícipes da natureza divina, ou seja, nós nos divinizamos, nos convertemos em outros deuses, né? Deus nos, claro, deuses não por essência, mas Deus por participação, ou seja, Deus participa em nós a sua vida divina, nos santifica. Por isso, é o tema dessa meditação, dessa contemplação, que é a fé, né? A fé é o que causa em nós a santificação. Mas, infelizmente, não uma fé protestante, que é simplesmente um sentimento de salvação, uma salvação externa, forense, que Deus me declara santo, mas eu não sou santo, continuo sendo pecador, na fé que nós cremos, que foi transmitida por nós na igreja. A fé é iniciação já da visão beatífica. É iniciação já dessa demonstração, é prova, é substância, ou seja, é realidade daquilo que nós seremos de maneira perfeita no céu. Então nós seremos semelhantes a Deus, porque nós o veremos como ele é. Deus realiza em nós a santificação, né? Santa Teresa de Jesus, ela, quando fala da fé, ela usa muito a palavra oração, né? Santa Teresa de Jesus era, pois, uma religiosa, como muitos de nós religiosos, que reza todo dia, tem aí a sua hora de oração, né, diária, dedica a oração. Ela levava, acho que 13 ou 16 anos já de vida de oração, né? Rezava, tinha vida de oração, tinha a oração dela, né? Mas ela diz que em determinado momento, passado esses 16 anos, me parece, ela diz que em determinado momento ela começou a ter oração. O que significa isso? Ela começou a ter oração. Ou seja, ela começou a ter essa visão de fé. Ou seja, essa transformação. Oração, muitas vezes, Santa Teresa, significa, oração significa fé. Ou seja, transformação no amado, né? O amor, a fé, ela é transformante. É como esse exemplo que muitos pregadores usam, mas eu acho que nos ajuda a entender bastante bem, né? A gente muitas vezes assistiu, quando éramos criança, os desenhos animados na televisão, né? E lá, nos desenhos animados, a gente vê o cachorro, o gato, os animais, pois falando como seres humanos, né? Como pessoas humanas. Ele fala, ele pensa, o cachorro ele faz tudo como um ser humano. A fé nos transforma em Deus, né? Por participação, nos faz semelhantes a Ele, já nessa vida, inicia já nessa vida a santidade, né? Por isso, muitas vezes, os protestantes, os evangélicos, não acreditam na santidade cristã, não acreditam nos santos, que Deus é capaz de santificar, porque eles têm outra noção de fé, né? Não é a mesma fé nossa, católica, né? Então, a fé inicia já essa visão, né? Porque São Paulo diz que agora é a fé, mas depois virá a visão, ou seja, tem uma continuidade. A fé será substituída pela visão plena na nossa vida, que transforma. Então imaginem vocês
que de repente o meu cachorrinho, de repente ele começa a falar como ser humano e conversar comigo e falar, padre, é isso, aquilo, né? Imagine o meu cachorrinho ou um gato, etc., começa a falar comigo, padre, isso, aquilo, oh, me traz aqui, por favor, um prato com leite, né? Um pouquinho de carne, ração, vamos lá, vamos passear juntos lá na praça, etc., me leva para passear, para caminhar. Imagine que o cachorro começa a falar comigo, a conviver comigo como um ser humano. Né? Esse é um exemplo muito inferior, muito equivocado, muito analógico, né? Que não chega nem aos pés da realidade. É como se nós, humanos, pecadores, limitados, sempre criaturas, mas que de repente nós começássemos a falar a linguagem de Deus e começássemos a pensar o pensamento de Deus e começássemos a agir como Deus age e fazer as coisas que Deus faz. Isso é a santidade que nos vem pela fé. Nos transforma as nossas ações de ações humanas, horizontais, se convertem em ações divinas, verticais. E por isso os santos fazem coisas admiráveis e heróicas. Né? Pensemos na vida do Padre Pio, pensemos na vida de Santo Agostinho, né? Aqui atrás eu tenho alguma imagem de alguns santos, Santo Agostinho, ali São Francisco de Assis, o Padre Pio lá no fundo, São João Paulo II também, né? Então, eles, sem deixar de ser pessoas humanas, de serem homens ou mulheres, eles começam a pensar como Deus, agir como Deus, falar as coisas de Deus. Porque eles estão sendo transformados pela fé no coração deles. Né? Deus está tocando o interior deles e eles estão transbordando para o exterior toda a riqueza da santidade de Deus. Né? São Paulo, aos cristãos, que ele escrevia as cartas, ele dizia que ele escrevia aos santos das diversas igrejas. Né? Essa é a nossa vocação, né, queridas irmãs? Essa é a nossa vocação, a santidade. Né? Diz São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se dá pela fé. Né? Mas essa fé, não pensado uma fé subjetiva, uma fé simplesmente de sentimento, não, é uma fé transformante, é algo real, né, que eu encontro, porque essa fé tem um nome, que é Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Jesus, essa pessoa que se revela. Ele é o objeto da nossa fé. Né? São Tomás de Aquino vai dizer que o objeto da fé é a verdade primeira que se revela. Né? Ou seja, a verdade primeira se revela em Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele se revela. Né? E, portanto, essa fé tem um conteúdo muito concreto, que é Jesus, em primeiro lugar, mediador da fé, mas nesse mundo, como essa fé é escura, Deus se revela. Nós sabemos isso estudando a teologia. Vamos dar um passo mais, né? De Jesus, que é a verdade revelada pelo Pai, a palavra revelada do Pai. Como a fé é escura nessa vida, né? Porque nós não estamos face a face contemplando Deus na visão, ele se revela, Jesus se revela na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Né? A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura é o conteúdo, vamos dizer assim, até mesmo material, se vocês quiserem, uma palavra um pouco equivocada, mas é o conteúdo tangível pelo qual nós podemos aderir a Deus, aderir a Jesus, abraçar Deus com o nosso amor. É a revelação que ele revela nas Escrituras e na tradição ensinada pela Igreja, né, na Santa Tradição. Então, por isso aí estão todos os dogmas da Igreja, está tudo aquilo que a Igreja transmite, né, sobre a fé, sobre a moral, tudo isso é para nós também um meio para abraçar Jesus, para tocar a Jesus. Né? Então,
é algo que a igreja nos ensina, nos apresenta, mas que tem como objeto essa verdade primeira que nos transforma. Né? Por isso, o fiel, ainda que ele seja muito simples, sem instrução nenhuma, né? O cristianismo não está feito para uma casta de intelectuais gnósticos que se creem. Não, a fé cristã está é tangível tanto para o intelectual como para a pessoa simples, para o camponês. É a mesma fé, tem essa unidade de fé, porque é o mesmo Senhor Jesus Cristo que se revela e que a igreja nos ensina quem é Jesus, né? Qual é o conteúdo dessa revelação. A igreja ensina infalivelmente a fé em Deus, né? Então, esse é o conteúdo da fé que nós estamos tratando aqui, né? Ou seja, é Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, que se revela. Essa fé, como é escura, ela deve aderir, como a gente ainda com a nossa mente não vê a verdade primeira diretamente, como na visão beatífica, face a face, nós vemos de maneira escura através do que Deus nos revelou e através do que a igreja nos ensina como revelado, como verdade revelada. Então, Jesus, o único mediador, ele não está separado da sua igreja, né? Assim como o marido não está jamais separado da mulher, não existe divórcio cristão, né? O casamento válido, ele é indissolúvel. Cristo é o esposo da igreja, ele é a cabeça, nós somos seus membros, somos seu corpo, e a cabeça nunca se separa do corpo, portanto, Cristo não jamais está separado da sua igreja, portanto, ele, através da igreja, nos revela o seu amor, nos revela a sua verdade, né? Nos ensina. Nós podemos ver através do que a igreja nos ensina. E Santo Agostinho, nesses escritos que eu mostrei aqui para vocês, enfatizo, por exemplo, interessante, esse escrito sobre a fé e as obras. Vamos ver se eu tenho aqui. Okay? Tem esse escrito sobre a fé e as obras. Santo Agostinho fala sobre a necessidade das obras para a fé, né? Então, tinham perguntado a Santo Agostinho se para receber o batismo bastava simplesmente a fé, né? A sola fides. Basta para receber o batismo só ter a fé sem obras, né? E Santo Agostinho diz, não, opa, o catecúmeno tem que ter obras, tem que demonstrar a sua fé com obras, senão a fé é morta. Ele praticamente faz um comentário dessa carta belíssima, que é a carta de São Tiago, que é um escrito que nós podemos dizer que é de tipo sapiencial, né? A carta de São Tiago, apóstolo, vai muito em linha com toda a sabedoria dos provérbios, dos salmos, etc., aquela literatura sapiencial. E a fé sem obras é morta, né? Também os demônios creem, de São Tiago, creem e estremecem, né? A fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé é transformante. Ela me transforma no amado. São João da Cruz, naquele poema belíssimo, ele diz, né, falando sobre a noite escura da alma, essa noite da fé, que quando ele abraça Jesus, único mediador, né, e a sua igreja é corpo de Cristo, então não está separado, a igreja também é mediação, porque ela é corpo de Cristo, né? A gente não pode decapitar o corpo de Cristo e decapitar a cabeça dos seus membros, né? Jesus nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, né? Esse um só Senhor, ele é um também com a sua igreja, né? Então, São João da Cruz, nesse poema belíssimo, quando ele fala dessa noite escura da fé, ele diz assim, que essa noite ditosa, essa noite feliz, juntou amado com amada, né? Ou seja, essa noite da fé une o amado com a amada.
porque o amor é transformante, essa fé é transformante, né? O exemplo que nós podemos dar é o exemplo do fogo. Podemos imaginar um pedaço de madeira, todo talvez apodrecido, úmido, feio, enrugado, né? Mas nós, quando colocamos esse pedaço de madeira no fogo do amor de Deus, o fogo vai pouco a pouco secando aquela madeira, vai transformando aquela madeira em brasa, até que de repente aquela madeira, sem deixar de ser outra coisa, mas se transforma no fogo. Deus é um fogo devorador, diz a carta aos Hebreus, né, citando o livro do Êxodo, do Deuteronômio, desculpem. Deus é um fogo devorador, ou seja, ele nos transforma. Quando nós estamos em contato com Deus, pelo amor e pela fé, ele nos transforma naquilo que ele é. Né? Filhinhos meus, desde já nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós seremos, pois quando nós o virmos, nós seremos semelhantes a ele, porque o contemplaremos face a face. Então, a fé, essa visão transformante que inicia em nós a vida eterna. Já nessa vida, nós podemos ser santos. Já nessa vida, nós podemos ser imagens, ainda que imperfeitas, ainda que escuras muitas vezes, mas imagens reais e verdadeiras da santidade de Deus. Né? E nós, como religiosos, como religiosas, temos essa vocação à santidade. Né? Estamos chamados, como cristãos, a ser santos. Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no capítulo 5º, fala sobre a santidade da Igreja. A Igreja é una, a Igreja é católica, a Igreja é apostólica, né? A gente reza isso no credo. Ela é una, apostólica, católica, mas ela é também santa. Una, santa, católica e apostólica. A Igreja é santa. É característico da Igreja a santidade. E todos os fiéis, não importa se eles são leigos, ou são bispos, ou são papas, etc., todos estamos chamados a essa transformação da fé. A fé me transforma, a fé é visão. Por isso, Santo Tomás de Aquino, né, coloca esse ênfase na fé como esse hábito da mente, ou seja, a inteligência que vê essa verdade primeira revelada através das escrituras e através da tradição que a Igreja nos ensina, e, portanto, nós podemos aderir e podemos transformar-nos naquilo que já somos pela graça. Somos filhos de Deus pela graça, pelo batismo. Filhas de Deus pelo batismo. Então, e olha só, esse texto aqui que eu trouxe para vocês, do Evangelho de João, nos faz pensar. Porque olha só, Filipe, né, depois que Jesus fala sobre a fé, ele diz... Opa, vamos ver aqui se consigo partilhar a tela cheia. Vamos outra vez compartilhar. Então, quando nesse texto do Evangelho de São João, vemos aqui que Jesus chama a atenção dos discípulos sobre a fé, né? Credes em Deus, crede também em mim. Né? Credes em Deus, crede também em mim. Depois, Filipe, né? Jesus diz aos discípulos que, aqui diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E olha só que interessante. Depois de ter falado sobre a fé, Jesus fala essa palavra, que é bastante forte. Né? Ninguém acreditaria se não fosse dita pela verdade encarnada, que é Jesus. Né? Ou seja, desde agora o conheceis, pois o tendes visto. Em outras palavras, queridas irmãs,
os discípulos não estavam vendo diretamente a face do Pai. Eles viam Jesus encarnado, né? Viam Jesus em um ser humano, mas eles não viam face a face. Eles viam através da humanidade de Jesus. Eles acreditavam na humanidade de Jesus, que era o Filho de Deus. Então Jesus lhe diz, desde agora o conheceis, porque tendes visto o Pai. Tendes visto o Pai. Tanto é assim que Filipe, ele fica estupefacto, né? Ele diz, mas Senhor, mostra-nos o Pai. Como assim nós vimos o Pai? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus explica, há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me conheceste, quem me viu, viu o Pai. Então, ou seja, aderindo à fé em Jesus, a essa fé revelada, nós já começamos a visão do Pai aqui nessa vida. Vós o tendes visto, diz Jesus aos discípulos. E Filipe fica desnorteado. Mas, Senhor, como assim? Mostra-nos o Pai. Nós não vimos o Pai cara a cara. O vimos pela fé. Quem crê em mim, crê também no Pai. Vê também o Pai. Por isso, queridas irmãs, temos de crer na santidade. A santidade é real, é possível. Não é um conto da carochinha, um conto medieval, que contamos para as crianças, etc., na catequese, não. A santidade é algo real, é uma participação já nessa visão beatífica de Deus, ainda que de modo escuro, ainda que de modo mediado pela doutrina da fé, pelos dogmas, por aquilo que a igreja nos ensina, pelo magistério, etc. Mas é algo real que nos transforma verdadeiramente naquilo que nós cremos, que é Jesus. Portanto, a fé não é simplesmente a santidade também, né? Porém, né, por consequência, a santidade também não é um mero sentimento de santidade ou um mero sentimento de transformação naquilo que eu creio. Não. A fé não é um mero sentimento. O sentimento também está presente. Essa confiança de ter sido santificado também está presente. Nós não negamos também. Santo Tomás de Aquino, é interessante, ainda que ele coloque sempre o primado da fé na inteligência, no intelecto, ele também fala da necessidade da vontade, ou seja, do amor, né? Porque é uma fé que obra no amor, seguindo a São Paulo, né? Santo Agostinho nos fala muito nesse tratado da fé e das obras. Ou seja, voltando outra vez àquele texto belíssimo de Santo Agostinho, das Confissões, que ele nos diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que estavas dentro e eu fora, e aí te procurava e lançava-me nada belo, ou seja, deforme, né, literalmente em latim, a palavra é deforme, porque ele está dizendo, fazendo a diferença entre deforme, ou seja, feio, com a forma, em latim forma significa beleza também, né? Eu, deforme, me lançava as belezas, as formas que tu criastes, né? Eu, deforme. E depois acontece justamente isso, ou seja, ele não somente fica no nosso interior, né? Deus não somente transforma o nosso interior, ele transforma também até o nosso exterior, ou seja, nos nossos ouvidos, ele chama, ele clama, ele rompe a nossa surdez dos nossos ouvidos, ele transforma o nosso exterior. Ele não somente brilha, ele não somente resplandece, mas ele afugenta dos nossos olhos a cegueira exterior, para vê-lo em todas as coisas, para escutá-lo na palavra de Deus. E ele exala esse perfume para que nós possamos
sentir o bom odor de Cristo e transformar-nos no bom odor de Cristo para todos os que creem e para todos os que não creem. Né? Somos esse bom odor de Cristo, como diz São Paulo, esse perfume de Cristo para os outros, para os nossos irmãos e irmãs, transforma também o nosso paladar e nos dá fome e sede de Deus, e também o nosso tato, o nosso abraço se transforma num abraço de paz que nos consome por dentro no amor de Deus nosso Senhor. Né? Então, a santidade não é simplesmente uma confiança, um abandono em Deus, que também é uma confiança, é um abandono, mas é algo que realmente transforma o nosso modo de pensar, de agir, de falar. Né? E que não é obra nossa. Por mais que eu faça esforço para pensar como Deus, temos de fazer esse esforço, né? A nossa liberdade coopera com a graça. Mas é obra de Deus, é Ele que vai nos transformando, né? Por isso eu enfatizava na primeira pregação desse retiro no tema da paz, da serenidade e do silêncio de Deus. Dizia Santo Inácio de Antioquia, os 3 grandes mistérios de Deus, a virgindade de Maria, o parto de Maria e a morte do Senhor, se geraram no silêncio de Deus. Né? Os 3 grandes mistérios da fé, segundo Inácio de Antioquia, se geraram no silêncio de Deus. Como vai ser a nossa transformação em Deus pela fé nesse silêncio em que nós deixamos que Deus seja tudo em todos, em que nós damos a palavra a Deus, né? Colocamos o leme da nossa barca nas mãos de Jesus, para que Ele seja o Rei e o Senhor da nossa existência, que Ele faça tudo em nós, né? Que Deus seja tudo em todos, seguindo essa espiritualidade de Santo Agostinho. Né? Estamos nos preparando para essa grande festividade de Santo Agostinho, de Santa Mônica. Toda a família agostiniana, portanto, estará em festa por esse grande dom de Deus através da vida de Santo Agostinho. Né? Ele justamente fez essa experiência de santidade. Santo Agostinho é um autor imprescindível também do ponto de vista da nossa santificação, porque ele é o primeiro santo que nos fala como ele chegou à santidade, no livro das Confissões. Né? Convido vocês, sobretudo, a lerem os capítulos 7º, do capítulo 7º ao capítulo 10º das Confissões, né? Ao livro 7º ao livro 10º das Confissões. Porque no livro 7º ele narra essa, podemos chamar assim, a conversão intelectual de Santo Agostinho, né? Ele vê a verdade transcendente, né? Na mesma linha, podemos dizer, de Santo Tomás de Aquino, né? Ou seja, é um hábito da mente que vê a verdade primeira. No livro 7º das Confissões, Santo Agostinho nos narra como ele foi tocado, iluminado por essa verdade primeira, que ele se deu conta que Deus não é a mesma coisa que o mundo. Né? Ele pensava como maniqueísta que Deus era um infinito e que nós fôssemos parte desse infinito, né? Mentalidade maniqueísta, materialista. De repente, Deus o iluminou através das leituras que ele fez, daqueles escritores platônicos, mas não somente platônicos, porque no começo do livro 7º, ele estava buscando entender a causa do mal, de onde vem o mal, né? E ele usava frases que os estudiosos atuais se dão conta que ele estava lendo também as obras de Tertuliano, por exemplo. Né? Tertuliano, um autor cristão. Então, nós podemos deduzir que ele estava buscando entender o problema do mal e lia autores cristãos e também autores pagãos, né? Esses filósofos platônicos, e Deus ilumina a sua mente para entender que a verdade é imutável e transcendente, que as coisas deste mundo passam, são mutáveis, são efêmeras, que Deus não é efêmero, é eterno, que é imutável,
que é transcendente. Esse é o livro 7º, um resumo do livro 7º das Confissões de Santo Agostinho. Mas não é aí ainda a conversão de Santo Agostinho. Não é aí ainda quando ele se converte em cristão, né? Dá o passo a receber o batismo. É no livro 8º, quando ele escuta a vida dos santos. Contam para Santo Agostinho a vida de Santo Antão do Deserto, contam-lhe a vida de Mário Vitorino, um orador da época, né? Contam a vida daqueles eremitas que viviam ali, perto, na diocese ali de Milão, etc. Então, a vida dos santos, vendo a realidade, ou seja, Santo Agostinho tinha visto a santidade de Deus no livro 7º. Deus é santo, Deus é transcendente, Deus é imaterial, imutável, belo, eterno. Ok? Deus é santo. Ele viu isso no livro 7º, mas ele não tinha ainda força para se transformar naquilo que ele tinha visto com a sua mente. Foi no livro 8º, vendo outros santos, ou seja, santos por participação, não por essência, vendo a santidade de Deus em Santo Antão do Deserto, na conversão de Mário Vitorino, vendo a santidade de Deus naqueles eremitas que abandonavam tudo para seguir Jesus, Santo Agostinho teve também a força interior para dar o passo à sua conversão, a converter-se. Por isso é importante, na nossa vida, conhecer a vida dos santos, ler a vida dos santos, estudar, meditar a vida dos santos, né? Eles são os nossos pais na fé. Eles que nos transmitem essa verdade imutável, eterna, de uma maneira concreta. Ou seja, necessitamos da mediação dos santos da igreja. Na verdade, a igreja são os santos. A igreja é formada pelos santos, né? São eles, essas mediações, no único mediador que é Cristo, que nos levam a conhecer a verdade primeira, que é Jesus, né? Se nós queremos abraçar-nos a Jesus, se nós queremos contemplar a Jesus, temos de primeiro também acudir ao magistério dos santos, à espiritualidade dos santos, que nos transmitem a verdade de Deus, né? Portanto, essa é a causa da fé. O que provoca, a causa da santidade é a fé. É o que provoca em nós, que causa em nós a fé. Essa fé objetiva, real, que é uma pessoa viva e ressuscitada, que é Jesus, né? É crer nele. Portanto, aí, queridas irmãs, nesse retiro, convido vocês a continuar nesse espírito de contemplação, de oração, buscar voltar ao nosso interior para encontrar no sacrário do nosso interior, nós que somos templos do Espírito Santo, como diz São Paulo, que Deus habita em nós, somos sacrários da Santíssima Trindade, ainda que imperfeitos, ainda que indignos, mas Deus quis habitar em nós pela graça e habitou realmente em nós, que Ele nos chama à santidade. Estamos no mês das vocações. Qual é a tua vocação? Ser santa. Qual é a minha vocação? Ser santa. Aos casais, aos esposos, qual é a tua vocação? Santidade. Ser santo. Deixar-se transformar por Deus, né? Iniciar já nessa vida aquilo que nós seremos na vida futura. Tudo, portanto, o que não condiz com a vida futura, nós temos que rechaçar e rejeitar nessa vida presente também. Não vale a pena perder tempo com aquilo que não nos faz aquilo que nós somos já pela fé. Essa fé escura, mas que, como dizia São João da Cruz, essa noite escura, que a noite é admirável porque une amado com amada. Une as nossas almas com Deus. E ele fala não somente que une amado com amada, mas nesse poema de São João da Cruz, ele diz que nessa noite, amado
diz amada, no amado, transformada. Na outra meditação, vamos ver se eu encontro aqui o texto em português de São João da Cruz, para passar para vocês, mas ele diz que essa noite teve como efeito, por assim dizer, amado, ou melhor dito, amada, no amado, transformada. Ou seja, ele nos transforma naquilo que amamos, né? Naquilo que cremos. Então, vamos pedir essa graça também na nossa oração, que a nossa vocação é sermos santos. Então, podemos